Vejo seu corpo em tanta dor, naquela cruz, meu Salvador. Seu corpo sepultado foi na tumba que José comprou, sozinho ali o rei ficou. Jesus Messias, o Senhor. E no terceiro dia então o Filho enfim ressuscitou. Onde está a morte, teu aguilhão? A Cristo Rei, adoração. Num trono branco voltará, e a noite enfim terminará. Em meio a santos subirei, tua face eu contemplarei. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar. Pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Obrigado. Deus abençoe o nosso ajuntamento, ouvindo nossas orações, reagindo a elas, aceitando o nosso louvor, falando ao nosso coração pela comunhão, pela palavra, pelo partir do pão. É muito bom recebê-los aqui para cultuar o Senhor Jesus. Convido-os, por gentileza, a colocarem-se em pé. Há um salmo precioso que diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Benigno e misericordioso é o Senhor. Salmo 145. De 1 até o 6 e o versículo 8. Nós bendiremos o Senhor para todo sempre. Amém? Enquanto vivermos, bendiremos aqui. Depois o bendiremos diante dele e cantaremos-lhe louvores por toda a eternidade, porque ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Esta igreja existe exclusivamente para a glória de Deus. Tudo que acontece aqui tem esse objetivo. Missões faz missões com esse objetivo.
Os corais que existem aqui cantam com esse objetivo. As mensagens pregadas e ensinadas daqui têm esse objetivo. A nossa comunhão visa isso. Vivermos para a glória de Deus. Deus seja louvado. Pai querido, por meio de Jesus, nós nos aproximamos. E por meio de Jesus, queremos cantar louvores ao Senhor. E por meio de Jesus, queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Estamos aqui agora rendidos ao Senhor, agradecidos pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito. Obrigado por esse momento, obrigado por este culto. Muito obrigado, Senhor. Abençoe os corações que estão aqui e aqueles que desejavam estar aqui, mas que foram impedidos por trabalho, por viagem, por enfermidade, por idade. Queremos que o Senhor os visite como igualmente a nós aqui. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós estamos muito agradecidos a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de receber 11 irmãos nossos e aumentar a comunhão com uns e conhecer outros que vieram do Palavra da Vida em Atibaia. Eles estão conosco desde quinta-feira e houve um preparo para a chegada deles. Eu queria chamar o João Pedro, o nosso seminarista, para que ele fizesse uma rápida apresentação destes irmãos. Logo em seguida ao culto, alguns vão para o campo de trabalho, dentre eles o João Pedro. Outros irão mais tarde, outros irão amanhã, outros parece que até na terça-feira. Mas nós queremos ouvir o João Pedro e orar pelo trabalho que eles vão desenvolver depois daqui. Por favor. Boa noite, igreja. Queria só o pessoal que está aqui com a gente ficar de pé, por favor. Esses são os que estão aqui, né? Então, a gente tem o professor Felipe Santos, ele é o coordenador do nosso grupão, tem acompanhado a gente em todo o trabalho. Mateus, terceiranista, se formando agora. Darla, também, terceiranista, se formando. Os dois aí com a gente no louvor. O BAP, terceiro, mas vai ficar para o 4º ano também. Vinícius Baptista. E o resto, tem mais alguns no culto infantil. Então, está com a gente o Rodrigo, pregou hoje de manhã, a Amanda, a Gabi, e alguns, né, estão indo para PV Caldas. E o Pedro, nosso colaborador do grupão, vai pregar agora à noite. Então, alguns estão indo para o PV Caldas, lá fazer tanto acampamento quanto estância. Eu indo para o PV Paraná, também para o acampamento. Alguns indo para suas próprias igrejas locais fazer ministério. Então, acho que é isso. Nós somos muito gratos pela recepção da igreja. Em conversa com alguns, eu disse que fui surpreendido. Eu já conhecia, eu esperava realmente toda a generosidade, todo o carinho. E ainda assim, eu fui surpreendido. E a gente conversando também, nós fomos pegos de surpresa. Uma surpresa muito boa, com tamanha generosidade e carinho da igreja, dos irmãos. Agradecer, a gente quer agradecer mesmo por tudo. E agradecer ao Team 10, né, o ministério que se desdobrou para que a gente pudesse participar com eles, o Ministério de Jovens também que esteve com a gente na conferência, todos os trabalhos que a gente realizou, né, a vigília de sexta-feira foi um tempo muito bom. Nós agradecemos à igreja pela oportunidade, né, de abrir e confiar as programações, o próprio púlpito, a nós, visando o nosso crescimento, né. Nós estamos aqui para trabalhar, para ser treinados, e para a gente é uma oportunidade muito grande. Foi muito bom, foi um tempo muito bom para a gente, de muito crescimento. Nós agradecemos. Amém. Muito obrigado. Quero convidar o pastor Vinícius, que venha aqui à frente orar por eles. Irmãos, o Espírito de Deus ainda fala à igreja e ainda direciona servos do Senhor. Ainda diz, separai-me esses para uma obra que eu tenho escolhido. O pastor Vinícius vai orar em gratidão e também confirmando a vida e o ministério destes irmãos logo após o culto. Que o Senhor possa usá-los como aqui e abençoá-los como aqui. E que eles possam
daqui a um tempo, ser maiores do que os seus professores. E que alegre isso o coração de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti Muito gratos, pela vida dos muito nossos gratos, irmãos aqui. Muito gratos mesmo. O Senhor tem abençoado, tem Obrigado, chamado Jesus. para o ministério da palavra, para o serviço da Tua igreja, para missões. Senhor, e nós Te agradecemos porque eles estiveram conosco neste tempo. Obrigado. Obrigado por todo o serviço desenvolvido aqui, as sementes plantadas, ó Deus, Obrigado, Deus. que o Senhor nos abençoe para que possamos colher cada semente dessa, ó Em nome Deus. de Jesus. E acolher a palavra ensinada com o coração ensinável é a nossa oração, ó Pai. Senhor, abençoe cada um agora nesse tempo de serviço em outros lugares, as viagens, ó Deus, o percurso, que o Senhor Guarde-os, ó continue Deus. usando poderosamente a Jesus. vida de cada um deles, ó Jesus, Pai. amém. Abençoando nos estudos, Por para favor. que eles continuem crescendo na boa teologia, na sã doutrina, ó Deus, se capacitando para servir melhor a Ti e a Tua igreja. Essa é a nossa oração, Senhor. Gratos especialmente pela vida do João Pedro, que foi o link que os trouxe até aqui Sim, ó também, Deus, Senhor. verdade. Abençoe a vida dele nesse tempo de seminário, ó Pai. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. A nossa eterna gratidão. Muito obrigado. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, por gentileza, e abrir as nossas Bíblias na primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Os 10 primeiros versículos desta epístola, eu queria ler com os irmãos. 1 Pedro 2. Ficando eu na responsabilidade dos versos ímpares e em uníssono a igreja os pares. Graças a Deus pela chegada da Carol e do seu irmão, Davi. Que bom. Que bom. Que bom que chegaram bem. Estávamos orando, havia algumas dificuldades em aeroportos, viagens canceladas. Pela manhã falamos do Lucas, que veio dos Estados Unidos, e agora Davi e Carol da Europa. Que coisa boa tê-los conosco. Muito bom. 1 Pedro 2, de 1 a 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, seja dado crescimento, salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, pelos homens, mas para com Deus eleita. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. De ofensa são aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para com os que foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, diante de povo, mas agora sois povo
misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Não éramos povos, mas somos agora. Não havíamos alcançado a misericórdia, mas agora sim que alcançamos. Graças a Deus por isso. Amém? Bendito seja Deus. Vamos cantar louvores a esse Deus bondoso e santo? Muito boa noite. Diz o salmista: louvai ao Senhor com cântico novo. Amém. Ele é o nosso Deus, somos teu povo. E é por conta disso que o nosso louvor sempre está nos nossos lábios. Então, queridos, com gratidão por tudo que Ele fez, Amém. que tal louvarmos ao Senhor? Com júbilo, com adoração. Ele é a nossa salvação. É por isso que nós o louvamos. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se
Jesus, o sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada trânsito suportar, eu tenho de Ele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Em sua graça me traz o temporal, ao cercar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com Ele. Amém. E com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Para o Calvário olharei, onde por mim morreu Jesus. Vejo seu corpo encantado naquela cruz, meu Salvador. Seu corpo sepultado foi na tumba que José comprou, sozinho ali o rei ficou. Jesus Messias, o Senhor. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor, meu Deus. Ressuscitou. Onde está a morte?
subirei Amém. tua face Amém. contemplar. Amém. 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 Todos juntos como povo de Deus. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Amém, irmãos, podemos sentar. Amém. Salmo de número 138, versículo 4. Diz assim: render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. Eu vou repetir. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. Quando os reis ouvirem as palavras da boca de Deus, eles renderão graças ao Senhor. E diz o versículo 5 que eles cantarão os caminhos do Senhor. O que nós iremos fazer agora é exatamente isso. Ouvir as palavras da boca do Senhor através da boca do pastor Pedro Vercelino. E como os reis, nós iremos fazer isso. Nós iremos render glórias e graças a Ele, iremos cantar os seus caminhos, porque nós vamos ouvir a palavra dEle. Amém? Então vamos nos sossegar, como Maria, lá na vila de Betânia, e não nos preocupar com amanhã, nem com a viagem, nem com a namorada, nem com os filhos, e nem com o Covid-19, 20, 22. Não vamos nos preocupar com nada. Vamos nos aquietar, como uma criança que vai mamar e ouvir a palavra do Senhor, para que essa palavra chegue aqui, aqui, aqui e aqui. Quero convidar Fabrício, que vem aqui orar ao Senhor, para que todos os que estão presentes e os que estão na internet possam render graças ao Senhor ao ouvirem as palavras da boca do Senhor, confirmando sobre os cuidados dele a vida do pastor Pedro Vercelino, nosso irmão. Por favor, meu irmão. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse ajuntamento. Faça isso, Senhor. Obrigado, Deus, agora Aceite pela vida gratidão do e Pedro, ó louvor. Deus, Em nome seu de servo. Jesus. Queremos te dar graças, ó Deus, pela vida dele, pela disposição Jesus. dele em te Obrigado, servir, ó Jesus. Pai. Queremos agora, Obrigado, Pai, que o Jesus. Senhor derrame um espírito de sabedoria e de revelação Jesus. sobre ele, dê a ele coragem e Abençoa o ousadia, teu povo. Deus, para ser boca do Senhor hoje aqui, ó Que Pai. assim seja. Aquilo que o Senhor já E nós falou com vamos ele, ó render Deus, que ele graças. fale conosco, ó Pai. E vamos cantar Que os isso teus nos caminhos. console, nos exorte, nos confronte, mas que seja uma palavra diretamente do Senhor para conosco, ó Pai. Livre, ó Deus, livre-o dele mesmo, ó Pai, para que ele possa ser um instrumento do Senhor hoje aqui na vida dessa Em nome de igreja, Pai. Jesus. Aquieta o nosso coração, Por favor, nossa ajude-nos. mente, não deixa que nada de mal, ó Por favor, Pai, ajude-nos nada venha nisso. tirar nosso foco, nossa Ajude-nos atenção nisso, Pai. em ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Deus te abençoe. Boa noite, queridos. Graças a Deus, Senhor Jesus.
Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero reforçar a fala do João Pedro agora pelo início do nosso culto. Nós somos muito gratos à igreja pelo tempo que nós passamos aqui. Foi um privilégio para nós, não somente servir a igreja, mas ser servido por vocês. A gente foi muito abençoado com o alimento, a gente foi abençoado com a estrutura da igreja, a gente foi abençoado com as finanças da igreja, a gente foi abençoado com a vida de vocês nas nossas vidas, com o exemplo, com aquilo que nós aprendemos aqui também. Nós já agradecemos, mas Reverendo Barnett e Dona Ana, nós passamos a quinta noite com eles. Muito obrigado mais uma vez por aquele tempo tão gostoso que nós tivemos juntos. Eu sou pastor na Igreja Cristã Evangélica Betel, em São Paulo. Tem sido um privilégio estar com aqueles irmãos há 8 anos. E eu sempre que estou fora os agradeço, porque o privilégio de eu poder servir com vocês hoje é eles me liberarem de lá. Hoje o outro pastor, o pastor Yuri, está lá pregando numa série que nós estamos expondo ao longo dos domingos na noite. E ele está me cobrindo hoje, era o meu dia na escala, mas ele me liberou para poder estar com vocês. É um privilégio poder dividir esse momento da palavra do Senhor com vocês. Muito obrigado pela vida de vocês nas nossas vidas. Se você tem uma Bíblia, quero convidar você a abri-la comigo na primeira carta de Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Eu queria fazer uma pergunta para você. Como você viveria se por um acaso você tivesse o poder de curar pessoas? Como você viveria se estivesse sobre as suas mãos a possibilidade de resolver o problema de pessoas à sua volta de forma simples? Como você viveria se você tivesse recursos suficientes para mudar a realidade da vida de pessoas à sua volta? De um bairro carente onde você mora, de pessoas da comunidade desta igreja que passam por dificuldades. Como você viveria? Nós vemos na nossa sociedade diversas pessoas que têm condições de fazerem grandes coisas pela vida dos outros. E por causa da possibilidade que elas têm, elas vivem de forma diferente. Porque aquilo que elas têm em suas mãos tem condição de impactar a vida dos outros, seja positiva ou negativamente. Elas vivem às vezes como celebridades, separadas do mundo normal. Elas vivem para ser adoradas. Elas vivem escolhendo a partir dos seus próprios desejos aqueles a quem eles querem ministrar e aquele que eles não querem ministrar. Talvez você não tenha a habilidade de tocar em pessoas e pessoas serem curadas. Mas talvez você é médico. E Deus tem te dado o privilégio de servir e cuidar da saúde de pessoas. O que você tem feito com isso? Talvez você não seja um grande milionário, empresário, dono de metade de São José dos Campos. Mas Deus tem te dado recursos e passa recursos pelas suas mãos, os quais você os administra. Como você tem os administrado para o bem das pessoas à sua volta? Como você viveria se a sua vida gerasse impacto direto na vida dos outros? Queridos, de fato a nossa vida gera impacto direto na vida dos outros. Tudo aquilo que nós fazemos e dizemos, especialmente como cristãos que somos, é visto pelos outros, é observado pelos outros, é julgado pelos outros. E por mais que nada que nós toquemos nesse mundo seja eterno, aquilo que nós fazemos e dizemos nesse mundo pode ter implicações eternas. Nada daquilo que é criado, a não ser nós mesmos, aqueles que creem no Senhor Jesus, nada disso será elevado aos céus junto com o Senhor Jesus Cristo. Porém, embora aqui nada daquilo que é criado seja eterno, o que nós fazemos e dizemos com as coisas da criação que estão à nossa disposição pode ter impacto eterno. E se aquilo que nós dizemos então, aquilo que nós fazemos então, causa impacto, como nós vivemos neste mundo, administrando os recursos que Deus nos dá, as habilidades que Deus nos dá, os lugares que Deus nos coloca, os privilégios e oportunidades que Deus tem distribuído a cada um de nós, especialmente num mundo que não tolera a nossa presença nele como cristãos que são diferentes.
Essa é a grande pergunta. Se aquilo que eu faço nesse mundo pode gerar impacto eterno, se aquilo que eu faço nesse mundo importa, porque as pessoas estão me observando, me lendo como um cristão, o que eu faço então? Especialmente porque a minha presença nesse mundo, como um crente, é intolerável por aqueles que discordam do meu Deus, por aqueles que discordam dos meus pressupostos, por aqueles que discordam da maneira como eu vivo. Em outras palavras, como eu posso viver num mundo que parece se incomodar com a minha presença nele, especialmente porque eu sou crente? E essa é a resposta que eu gostaria de trazer para você a partir do texto de 1 Pedro, no capítulo 2. Porque ao longo de toda a carta de Pedro, Pedro tem respondido exatamente essa pergunta. Como eles que não pertencem ao mundo onde estão, como eles que foram dispersos e espalhados por todo o mundo antigo, que não possuem a mesma identidade que os seus vizinhos, tanto social quanto espiritualmente, como eles vivem nesse mundo, quando as pessoas à sua volta não toleram a presença deles ali como pessoas diferentes, como pessoas que não confessam o mesmo Deus que os deles, como pessoas cujo Deus é diferente. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12, Pedro olha para eles e diz o seguinte: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Depois de, ao longo do capítulo 10, aquele que nós acabamos de ler com o pastor Waldenberg, Pedro dizer para eles quem eles são, o que Jesus Cristo significa e como Jesus mudou a realidade da identidade deles. Agora Pedro olha para eles e diz como eles vivem. Se eles são um povo diferente, se eles são gente que não combina com a gente que eles convivem, se eles são gente separada desse mundo, com outra identidade, então eles são gente que vive diferente. E ele diz: amados, eu os exorto, eu peço, eu rogo. E aí ele diz o que ele pede, o que ele exorta e o que ele roga. E a primeira exortação de Pedro aqui é a seguinte: ele diz: não façam tudo o que vocês quiserem. Em primeiro lugar, como um cristão vive num mundo que não tolera a sua presença, Pedro diz: não faça tudo o que você quiser. Ele olha para eles e ele diz: amados, vocês que são alvo do amor de Deus, vocês que experimentam do cuidado de Deus, vocês que são aqueles que Deus escolheu para si e derrama do seu amor, se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Eles se abstenham, separem-se, distanciem-se, não se misturem com os desejos da sua carne. Mas o que são esses desejos carnais? São aqueles impulsos, aqueles movimentos que acontecem dentro de nós e que dizem para nós que nós merecemos tudo que nós queremos, que dizem para nós que nós podemos e devemos ter tudo aquilo que nós desejamos, que dizem para nós que nós merecemos o que nós não temos e por isso nós devemos buscar isso a todo custo. Esses impulsos carnais, ou esses desejos da nossa carne, é tudo aquilo que é contrário ao desejo do próprio Espírito de Deus em nós. É aquilo que não combina com quem nós somos. É aquele momento em que o conflito em casa com a sua esposa, no seu íntimo, algo pede dentro de você para que você se isole, se feche, que você a ignore. Você, esposa, é aquele momento em que você pensa em quebrar tudo, em falar gritando, em ofender. Vem do íntimo. Você acha que ele não tem direito de ser o que ele é, fazer o que ele faz, agir dessa forma, e porque ele transgrediu a linha, então você é a mão do juízo de Deus sobre a vida dele. Vai dormir no sofá. Desejo carnal vem do íntimo. É aquele momento você jovem jogando futebol
e vem aquele amigo grosseiro e dá no meio das pernas. Frau. E aí você, como o bom juízo de Deus, vem e dá com as duas pernas nele. Vem do íntimo, sai lá de dentro. É aquele momento que o seu chefe olha para você e você está indo embora às 6h59 do trabalho. E ele olha para você e fala assim, cara, então você consegue só fazer isso aqui para mim? E só isso aqui dura mais 2 horas do seu trabalho. E você não ganha nada mais por isso. E aí sobe aquele desejo no seu coração de dizer para ele assim, você está maluco? Para de ser folgado, olha o que você está fazendo com a minha vida. De falar mal dele por trás das costas dele e tudo mais. Desejo carnal vem do íntimo. É aquele momento em que você sente que você tem que pôr para fora tudo o que está acontecendo dentro de você. Mas quem fala não é o Espírito. Quem fala é o seu eu. Desejo carnal. Podem ser desejos físicos, podem estar relacionados à sexualidade, os vícios. É aquele momento que você chega em casa cansado. E aí você senta no sofá e fala assim, eu mereço essa Coca-Cola. Mas não é um copo de Coca-Cola. São 2,5 litros de Coca-Cola. E você diz, eu sou digno disso. E aí você administra mal a sua comida, os seus recursos, o seu tempo. E Pedro fala sobre esses desejos carnais em mais 3 lugares na carta. Se você olhar o versículo 14 e 15 do capítulo 1, por exemplo, ele diz o seguinte, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Veja, esses desejos que vêm do íntimo, mas que não são a voz do Espírito, mas são a voz do eu. Pedro diz, eles são os desejos de outrora. Eles são os desejos que nos descrevem quando nós não tínhamos nos encontrado com Cristo. Eles são os desejos que falam sobre quem nós somos, quando Cristo ainda não havia nos encontrado. Ele diz, não hajam mais baseado nesses desejos. O versículo 15 continua, mas, ou seja, não assim, agora sim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Queridos, santidade, especialmente para Pedro aqui, é o contrário de fazer tudo aquilo que você quiser. Santidade é o contrário de fazer tudo aquilo que você quiser. Porque o Deus Santo, Ele não tolera qualquer coisa. O Deus Santo não está aberto a observar e aprovar todos os seus desejos. Por isso, o cristão, para que ele viva neste mundo, que não tolera a sua presença, de uma maneira que impacta, Pedro diz, ele não faz tudo aquilo que ele quiser. E esse é meu primeiro desafio para você hoje, querido. Aprenda a dizer não e deseje dizer não para todo impulso que vem de dentro, que diz que você merece algo, que direciona você a ir contra alguém, que busca a autogratificação, o satisfazer a si mesmo, independente das consequências. Porque esses desejos, Pedro diz, eles guerreiam contra a alma, ou seja, eles estão em oposição da nossa vida. Eles estão em conflito conosco, eles vão nos destruir. Nós estamos em batalha direta com eles. Por isso, não faça tudo o que você quiser. Liberdade, queridos, não é poder escolher e usufruir de tudo que nós quisermos. Liberdade é o privilégio que nós temos de, em Cristo Jesus, porque Jesus habita em nós e age em nós por meio do seu Espírito. Liberdade é por causa disso, nós podemos dizer não no poder de Cristo para os nossos desejos. Nós somos verdadeiramente livres quando nós conseguimos dizer, embora eu queira, eu não preciso. Embora eu queira, eu não vou. Porque talvez os desejos continuem aí, mas você não vai levá-los a cabo. Você não vai ser controlado por eles. Você não vai ser guiado por eles. Você não é alguém que faz tudo o que quiser, porque nem tudo que você quer é o que o Espírito de Deus quer para você. Por isso,
Não faça tudo o que você quiser. Se você quer viver nesse mundo de uma maneira que impacta os outros, desfrute do privilégio que em Jesus nós podemos não fazer tudo aquilo que nós queremos. Nós podemos frear os nossos desejos pela ação do Espírito. Nós podemos brecar as nossas emoções descontroladas. Nós podemos substituir os nossos desejos por aquilo que o Senhor Jesus Cristo deseja. Não faça tudo aquilo que você quiser. Mas Pedro, porém, ele não dá ordem somente porque ele acha que, uma vez que ele é apóstolo, ele pode sair dizendo para as pessoas tudo que elas têm que fazer na vida. Pedro não é simplesmente um mandão que quer regular a vida das pessoas. Ele tem uma razão para isso. O motivo de Pedro dizer, não façam tudo o que vocês quiserem, é porque isso não combina com quem eles são. Ele olha para eles e diz, não façam tudo o que vocês quiserem, porque vocês são estrangeiros e peregrinos no mundo. E essa é a segunda verdade de Pedro para nós, para que nós aprendamos a viver num mundo que não tolera a nossa presença. A gente não faz tudo aquilo que a gente quer, porque nem tudo que a gente quer condiz com quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos o que esses cristãos são. Nós somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Essas palavras estrangeiro e peregrino remete à ideia naquela época de que, uma vez que eles não eram de fato todos eles cidadãos romanos, mas sendo cristãos, em algum momento da história foram espalhados por todo aquele mundo antigo, eles agora tinham alguns direitos que não eram deles, somente dos seus vizinhos. Eles moravam fora de casa. E como estrangeiros, eles sofriam preconceito por causa disso. Eles não tinham facilidade em se estabelecer economicamente. Eles tinham dificuldades de relacionamento na sociedade na qual eles estavam inseridos. Eles eram gente que morava em lugares que não os tolerava, não somente porque eles criam diferente, mas porque eles não eram dali. E naquele mundo, tudo tem a ver com religião. Se o nosso país ou o nosso império ganha uma guerra, é porque o nosso Deus agiu em nosso favor. Agora, se a nossa colheita não prospera, se nós perdemos batalhas, se a situação econômica está ruim, é porque os deuses não estão favoráveis a nós. E na mentalidade desses homens e mulheres dessa época, coisas ruins aconteciam porque os cristãos existiam, porque os cristãos não adoravam os deuses deles. Para nós hoje o ateu é aquele que nega a existência da divindade, ele não crê em Deus algum. No mundo antigo o crente é o ateu, porque ele acredita num Deus só. E ele não adora o Deus da chuva, o Deus da lua, o Deus da guerra, o Deus de tudo quanto é coisa. E aí por causa disso os deuses agora ficam bravos com eles, se voltam contra eles. Então a presença de um cristão ali atrai não o favor, mas a maldade dos deuses. Essa é a mentalidade deles. Aí Pedro olha para isso e diz, não façam tudo o que vocês quiserem, porque de fato vocês não são daí. Mas Pedro não está falando somente numa situação política, econômica, financeira. Se os irmãos tiverem o privilégio de lerem a carta depois, ao longo dessa semana, você vai perceber que quando Pedro fala da identidade deles, ele fala também que eles não são dali, porque eles não são deste mundo, mesmo que eles estivessem em suas terras natais. Eles não são dali porque eles pertencem a um outro mundo. Eles são do povo de Deus, e a pátria deles é celestial, é a Nova Jerusalém. Por isso, eles não fazem tudo aquilo que eles querem, porque aquilo que eles querem não diz respeito com a cidadania deles, não é a legislação deles, não tem a ver com os mandamentos do Espírito para a vida deles. Queridos, a gente também não faz tudo aquilo que a gente quer, porque nós também somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Os desejos, os sonhos, as conquistas desse mundo não nos descrevem. Tem coisas que os seus colegas de trabalho almejam que não são para você. Não são. Porque são desejos desse mundo. São sucesso e realização aqui. Nós temos desejos e queremos coisas que vão além desse mundo. Porque as coisas que a gente toca aqui não são eternas. Mas a maneira como nós vivemos gera impactos eternos. Por isso, haja de acordo com quem você é. Prive-se de tudo aquilo que você deseja. Não é tudo. Mas prive-se
não por legalismo, por religiosidade, mas prive-se pelo zelo de desejar agir de acordo com o que Jesus Cristo fez em você. O oposto, porém, de privar-se daquilo que não condiz com o Espírito, é viver do jeito certo, de acordo com aquilo que Pedro instrui eles ao longo da carta. Por isso, Pedro, em primeiro lugar, ele diz: não vivam fazendo tudo o que vocês quiserem. E ele dá a razão para eles: não façam tudo o que vocês quiserem, porque vocês não são daqui. E as aspirações desse mundo não condizem com quem nós somos. Mas, vivam do jeito certo. E o versículo 12 começa dizendo o seguinte: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Basicamente o que Pedro está dizendo é: tenham um bom testemunho no meio deles. Ajam de maneira a ser imitada. Ajam de maneira que atraia a atenção deles. Ajam de maneira que condiza com quem Deus é no meio deles. Ter um bom procedimento, como nós vimos no capítulo 1, versículo 14, não é agir baseado nos nossos interesses ou somente naquilo que é aceitável à luz da nossa sociedade. Ter um bom procedimento é viver de acordo com a palavra do próprio Deus, é agir de acordo com o caráter santo do próprio Deus, é representar nas nossas escolhas, desejos, intenções, motivações, os desejos, intenções e motivações santos e puros do próprio Deus. Por isso ele diz: vivam de maneira exemplar, ou seja, vivam de maneira que é boa, ajam corretamente, atraiam a atenção das pessoas à sua volta, porque vocês vivem diferente. Se o desejo íntimo da sua carne, quando o seu chefe vem e coloca aquela pilha de trabalho na hora de ir embora, é falar mal dele para todo mundo, haja de maneira exemplar. Termina esse trabalho com excelência, coloca na mesa dele com um sorrisão no rosto e deixe-o constrangido por fazer aquilo que ele não esperaria que você fizesse. E mande-o embora para casa com a dúvida do porquê esse rapaz faz o que faz assim. Porque Pedro vai dizer lá na frente que quando a gente vive assim, a gente ganha uma oportunidade de compartilhar a razão da nossa esperança. A gente ganha a oportunidade de dizer para as pessoas por que a gente vive como a gente vive. A próxima vez que você der aquela vacilada com a sua esposa, não fecha a cara e bate a porta. Vai lá, se humilha, pede perdão, compra um presente. Minha esposa está me ouvindo, está assistindo em casa. Acabei de me comprometer seriamente aqui, inclusive. Um beijo, amor. Queridos, haja de uma maneira que é contrária àquilo que o mundo esperaria de você numa circunstância como essa. Próxima canelada que você tomar no futebol, aquela próxima fechadona que você levar no trânsito, levanta, respira, olha para ele e fala assim: foi forte, hein? Cuidado, vai se machucar. E segue a vida. Por quê? Porque o natural é a gente esperar que o próximo venha e dê no meio da gente. O natural é aquele que te fecha no trânsito já baixar o vidro para ouvir você xingando ele. Haja contrariamente. Contradiga as expectativas. E mande as pessoas para casa com dúvida do porquê você age diferente. O que Pedro espera deles é que eles vivam entre os pagãos de uma maneira que os destaque entre os demais. Porque lembra, a presença deles é associada com o quê? Com as condições ruins que eles experimentam. Se eles são perseguidos, é porque os cristãos estão aqui. Se eles são amaldiçoados pelos deuses, é porque os cristãos estão aqui. Se eles sofrem com uma dificuldade econômica, é porque os cristãos estão aqui. Aí Pedro diz: provem para eles que não é porque vocês estão aí. Mostre que isso tem a ver por causa de quem eles são. E demonstrem abertamente as graças e as bênçãos de Deus nas vidas de vocês diante deles. Em meio àquele almoço do trabalho, onde todo mundo fala mal do cônjuge, elogia seu esposo e sua esposa. Até que alguém pergunte para você assim: cara, como é que você consegue aguentar essa mulher assim, há tanto tempo? Aí você fala assim: então, é porque eu amo mais Jesus do que eu amo ela. E por causa disso,
o amor que eu tenho por Jesus transborda e escorre nela. É assim que a gente vive de maneira exemplar. Quando teu pai te disser um não essa semana, você fica maluco. Ele me odeia, ele não gosta de mim, ele não me entende. É verdade às vezes. Não bate a porta, não fecha a cara, não sai correndo, rouba o cartão dele, pega o carro, vai dar um passeio no shopping. Não. Tem uma galera se identificando sinistramente. Se você é pai de um adolescente que está lá em cima, conversa em casa depois. Não, querido. Falei assim, beleza, pai. Vai ser difícil para mim. Mas se é o que o Senhor quer, constranja o seu pai, agindo de maneira exemplar diante dele. Quem sabe, para você que não tem pai ou mãe crente, não é assim que você vai criar uma oportunidade para mostrar para ele a razão da sua esperança. Do porquê você está aqui hoje à noite e não com ele em casa vendo futebol. Quem sabe não é assim que na escola, na próxima vez que você tomar uma advertência desnecessária, um professor perseguir você, um colega falar algo de você que não é verdade, e você não procurar se vingar a todo custo, mas você reagir de maneira amorosa, graciosa, cuidadosa, você não vai criar uma baita oportunidade para que de alguma maneira essa pessoa conheça o Senhor Jesus. Porque, queridos, é exatamente isso que Pedro espera que aconteça. Porque se nós olharmos para o texto, Pedro diz para ele o seguinte: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, ou seja, tem um objetivo. Qual é o objetivo? Para que eles glorifiquem a Deus no dia da intervenção. E aqui ele ecoa as palavras do próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus disse: que brilhe a vossa luz no mundo entre os homens, para que eles vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai que está nos céus. Boas obras importa, agir corretamente importa. Por quê? Porque a maneira como a gente vive no mundo é visto, observado e lido pelas pessoas à nossa volta. E por mais que as coisas que a gente toque não sejam eternas, as coisas que nós fazemos, dizemos, têm implicações eternas. E talvez elas tenham na vida das pessoas que andam e vivem ao nosso redor. Porque talvez as pessoas que vivem ao nosso redor, os seus netos, os seus filhos, os seus colegas de trabalho, talvez estes que sentam ao seu redor constantemente, verão a sua conduta exemplar e pela ação do Espírito, crerão no Filho de Deus. E quando o Senhor Jesus voltar, eles darão glórias a Deus junto com você, que você obedece há tanto tempo e vive há tanto tempo de maneira exemplar. E Ele chama-nos a fazer isso exatamente em meio à maledicência deles, em meio aos questionamentos deles. Porque Ele diz, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, mesmo que eles achem que crente não presta, mesmo que eles achem que crente é tudo fundamentalista maluco, mesmo que eles achem que as nossas posições sociais, econômicas, políticas são contraditórias ao racional, deixe que achem, mas viva de modo exemplar, para que mesmo naquilo que eles dizem que nós fazemos errado, eles sejam constrangidos, porque a gente vive bem, porque a gente age bem, porque a gente prega com o que faz, para que de alguma maneira essa pregação abra portas do coração, para que a gente pregue com as nossas palavras e exponhamos a razão da nossa esperança. É assim, queridos, que Pedro espera que nós vivamos, não fazendo tudo aquilo que nós queremos, não agindo de todas as formas que nós desejamos, não reagindo com aquilo que vem na nossa mente a todo momento, não dando vazão a todos os nossos desejos. Não, porque isso não combina com quem nós somos. Mas é fazendo o certo. Mas não fazendo o certo somente por fazer o certo, é fazendo o certo para impactar os outros. Porque quando a gente vive de maneira exemplar, isso pode ser usado por Deus para que alguns os glorifiquem no dia da visitação. Por isso, não faça tudo o que você quiser, porque isso não combina com quem você é, mas viva do jeito certo, visando impactar os outros. Eu queria terminar contando uma história para você, de um momento da minha vida onde eu não agi fazendo certo.
eu estava me formando no 3º ano do meu ensino médio. E ao longo do meu ensino médio eu havia sustentado de alguma maneira um testemunho cristão. Meus amigos sabiam que eu era crente. Eu estudei no Colégio da Polícia Militar em São Paulo, um colégio tradicional e rígido na maneira como lidava com as regras e a vida dos alunos na escola. E normalmente quando você aperta demais alguém, estoura no outro lado. E na nossa formatura, nós fomos a uma festa depois do jantar de formatura e minha mãe nunca deixava eu ir, certamente. Mas aí eu falei assim, mãe, o Guilherme vai. Eu falo o nome do Guilherme porque ele sabe disso, eu conto essa história constantemente. Mãe, o Guilherme vai. O Guilherme era o meu único amigo cristão na escola. E aí eu falei assim, mano, e aí, vamos mesmo? Vamos, não vamos? Aí ele, minha mãe quer saber se você vai. Aí eu vou. Aí ele, mãe, quero ir na festa, o Pedro vai. Mal sabiam elas o erro. Santas irmãs, enganadas por nós por tanto tempo. Como o Guilherme era o meu único amigo crente, ele iria. Minha mãe disse, não, tudo bem, o Guilherme é crente, o Guilherme está lá, ele ama Jesus, ele vai filtrar você, coitada. A mãe dele pensava da mesma forma. Queridos, nós fomos a essa festa. E de fato nós havíamos vivido de uma maneira um tanto quanto exemplar ao longo do nosso ensino médio. Mas aí a gente olhou um para o outro e falou assim, cara, a gente nunca mais vai ver quase ninguém desse grupo aqui. Se a gente fizer qualquer coisa aqui hoje, não vai ter importância, porque ninguém vai saber quem a gente é, ninguém conhece a nossa mãe, ninguém é membro da nossa igreja, ninguém vai falar para as pessoas o que a gente fez aqui. Sério, gente. Eu e o Guilherme olhando e falou assim, não, beleza, então vamos beber, vamos chavecar as novinhas. Novinhas no vocabulário jovem é um termo para garotas, ok? E tudo mais, vamos conversar com todo mundo. Queridos, pasmem, foi graça de Deus. A gente chegava na mesa para pegar uma bebida e tinha acabado a bebida. A gente chegava para conversar com uma menina, tinha alguém lá já, na nossa frente, a gente não queria entrar na fila. E aí a gente tentou e não dava certo. Até que o momento deu certo. Eu peguei uma bebida, meu amigo pegou uma bebida, a gente olhou um pro outro e falou assim, agora vai. Aí surge uma menina da escola. Ela olha para o Guilherme, não foi para mim, e ela diz, nossa, vão encher a cara. Mas não foram vocês que disseram que isso não combina com Jesus? Sério, gente. Missionária de Satanás. Eu pensei, tá fazendo o que aqui, garota? Não estraga o meu plano do mal. Mas, queridos, foi usada pelo Espírito de Deus. Naquele dia, eu e o Guilherme estávamos totalmente dispostos a jogar fora todo o testemunho que a gente havia construído ao longo daquele nosso ensino médio. De manchar o nome e a reputação de Jesus para todos aqueles amigos que nós tínhamos contado sobre o que Jesus fez em nossas vidas. Mas Deus foi misericordioso com a gente ainda naquela noite. Não somente porque Ele nos impediu de romper com aquilo que Deus tinha construído através de nós na nossa escola. Mas havia uma menina ali, e ela veio conversar com a gente muito triste. A festa era numa segunda-feira, ela diz, Pedro, Guilherme, queria que vocês orassem por mim. A gente, mas por que, fulana? Ela disse, porque ontem à noite eu dei aula no culto infantil da minha igreja. E hoje eu estou aqui toda suja de álcool, enrolada com meu namorado, que não pensa em outra coisa a não ser de me levar para dormir na casa dele. E eu não quero mais isso para a minha vida. E eu vejo que vocês são diferentes. Aí eu olhei para o Guilherme e já estava chorando. Aí eu falei assim, cara, e agora o que a gente faz? A gente, vamos orar por ela, né? A gente orou por ela, falei assim, Deus, usa fulana, livra ela dessa vida e tudo mais. Falei, fulana, vai para casa, conta para os seus pais e tudo mais. Queridos, de fato, depois daquela noite a gente nunca mais viu nenhum deles. A gente tinha um grupo no WhatsApp com alguns deles, alguns dos meus amigos, a gente ainda se encontrou em algum momento da vida. Somente eu e o Guilherme continuamos amigos por algum tempo. Ele conheceu minha esposa, ele casou com uma amiga nossa também cristã do colégio. Mas alguns anos depois, eu recebi uma mensagem de uma menina. E a mensagem dizia assim, Pedro, não consegui achar o telefone do Guilherme. Nessa época o Guilherme morava fora do país. Mas eu queria contar um negócio para vocês. Eu estou indo para essa agência missionária. Eu estou estudando 6 meses aqui. E depois eu vou passar 1 mês em Moçambique, fazendo o meu estágio. E eu queria dizer para vocês que naquela terça-feira, depois da nossa festa, eu contei tudo para os meus pais. E Deus usou muito aquele dia,
que vocês conversaram comigo, porque eu entendi que eu precisava abandonar aquela vida que eu estava vivendo. E como gratidão a Deus, eu estou indo servir um mês como missionário depois de estudar ali. Queridos, não tem nada a ver comigo. Não tinha nada a ver com o Guilherme. Não eram as nossas intenções. Eu não fui lá para falar de Jesus para ninguém. E eu não estou dizendo para você, vá para a festa encher a cara, porque vai que você vai falar de Jesus para alguém. Não. Mas na graça e na misericórdia do Senhor Jesus, Ele usou aquilo que de alguma maneira foi exemplar para levar essa nossa amiga a glorificar o Senhor. E eu creio que ela glorificará no dia da visitação. Porque a maneira como a gente vive no mundo impacta. Porque a maneira como a gente vive no mundo tem implicações eternas. Mesmo que as coisas que a gente toque aqui não sejam eternas. Por isso, o conselho de Pedro para mim e para você, nesse mundo que não tolera a nossa presença nele como cristãos, é que a gente não faça tudo aquilo que a gente quiser. Porque isso não condiz com quem nós somos. Mas que a gente viva do jeito certo, visando impactar os outros. O que Pedro nos chama, o que Pedro te chama, pelo Espírito de Deus, que inspira a sua palavra, é que você não reaja controlado pelos desejos da sua carne, que você não faça tudo aquilo que você quiser, porque isso não combina com quem você é, mas que você viva de maneira diferente, visando impactar os outros. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos usa apesar de nós, porque o Senhor nos usa além de nós, porque o Senhor nos chama como igreja do Senhor para sermos de fato esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo separado para o Senhor, exclusivo para boas obras, que por meio da maneira como vive, da santidade que demonstra, do Deus que aponta com as suas atitudes, o Senhor quer causar impacto na vida das pessoas à nossa volta, nos dá da sua graça e nos permite ser usados para o Senhor para impactar as pessoas à nossa volta. Usa, Senhor, cada um de nós, de maneira exemplar, nos priva dos nossos desejos carnais, nos livra de reagirmos e querermos tudo aquilo que surge nos nossos corações. Mas que o nosso bom procedimento seja testemunho para a glória do Senhor. Que a maneira como nós criamos os nossos filhos, que a maneira como nós obedecemos os nossos pais, que a maneira como nós trabalhamos durante o dia, na maneira como nós cuidamos do nosso lar, que a maneira que nós estudamos, que a maneira que nós ministramos e cuidamos das pessoas à nossa volta. Que tudo isso tem implicações eternas, nós já sabemos. Mas que essas implicações redundem em glória ao Senhor para toda a eternidade, em nome de Jesus, amém. Talvez você não tenha condições de tocar em alguém e alguém sair curado. Talvez você não seja dono de grandes riquezas, poderoso para mudar realidades de bairros inteiros. Mas você tem total condição de, por causa de quem o Senhor Jesus é em você, de viver de uma maneira que realmente impacta os outros. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. No mês passado, não sei se vocês viram um eclipse. Viram? Eclipse do Sol. A Lua ficou entre o Sol e a Terra. O mundo inteiro viu. O mundo inteiro. Até quem não viu diretamente, viu posteriormente. E se vocês quiserem ver, é só entrar lá. Último eclipse. Aqui o Senhor Jesus, no sermão que ele pregou, disse assim: vocês são a luz do mundo. O sol não é a luz do mundo. Não. Ele é a luz da nossa galáxia só. Só daqui. A Via Láctea. Mas nós somos luz de todas as galáxias. Ou seja, você tem condição de impactar. Uma mancha em você, o mundo inteiro vai ver. E não só vai ver,
como vai falar. Você viu a mancha no sol? Você viu a mancha no sol? O nosso testemunho pode impactar todas as gerações. Pastor João Arantes está com Jesus, mas ele ainda impacta, né? Ali tem uma pedra, um quadro, que diz que alguém passou por aqui e impactou. E todo mundo que entra vê lá, Elizabeth Hankel. O sangue de Abel ainda fala. O nosso testemunho vai além da nossa vida. Né? Esses dias eu estava lendo sobre um irmão do passado e como ele me impactou. Que coisa. E o pastor Pedro falando do Guilherme, e o Guilherme aqui. Não é o seu Guilherme, mas é o nosso Guilherme. E ele impacta do mesmo jeito. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado por tua palavra. O Senhor falou bem claro ao nosso coração. Vamos sair daqui certos de que temos fraquezas, mas temos um desejo de impactar as pessoas, porque o Senhor fez isso conosco. Usou gente de perto e gente de longe para impactar nossa fé e para causar crescimento e mudanças. Queremos ser instrumentos em tuas mãos para que isso aconteça também com outros. Assim como o Senhor usou outros para nos impactar. Obrigado porque a tua palavra no teu Espírito nos impacta sempre. Obrigado por isso. Abençoe agora, ó Deus, quando iremos participar dos elementos que nos fazem lembrar do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus. Em nome dele e para a glória dele é a nossa oração. Amém. Amém. Quero convidar os nossos oficiais, por gentileza, a que estejam comigo aqui na frente. E convido vocês a que abram as vossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, versículo 17 e versículo 28. 3 versículos de manhã, 3 versículos de noite. Vamos lá, por favor. Fazer uma confissão para vocês. Eu não sabia que isso daqui era para descer por aqui. Eu não sabia. Estou aqui há 9 anos, não sabia. Até que eu vi o pastor Vinícius, jovem, novo, e disposto a descer por ali. Aí que eu entendi, assim, gente, será que é para isso mesmo? A parte, não é, né? Então o pastor Vinícius errou. O pastor Vinícius errou e me levou a errar. Culpa dele, viu? Eu pensei, será que para descer por aqui mesmo? Que eu sempre dei a volta por lá, sabe? Aí eu vi o Vinícius, bem, se o Vinícius fez isso, novo, quase a mesma idade dele, eu vou fazer. Quase que tive uma distensão na perna. Vamos lá. 1 Coríntios. Paulo escreve essa carta. E é interessante que ele diz aqui, de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vou-la entreguei. As cartas que o Senhor mandou João escrever para as igrejas da Ásia, ele começa dizendo isso, eu vos louvo nisso. Ele fala das qualidades da igreja. Ele exalta qualidades que a igreja tinha. As cartas joaninas e paulinas da mesma forma. Eles começam com elogios. E Paulo aqui faz isso no começo e faz isso no meio. Olha, eu vos louvo por conta disso. Mas existia alguma coisa naquela igreja que não era digno de louvor. E por incrível que possa parecer, era no dia da ceia.
Olha só, versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque quando vos ajuntais, não é para melhor, e sim para pior. Como é que pode isso? Um ajuntamento no dia da ceia para pior? Foi assim. E ele repete isso no versículo número 22. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Aí ele passa então alguns ensinamentos para a igreja acerca da conduta adequada, apropriada para participarmos da ceia. Ele quer dizer, olha, o dia do culto de ceia é diferente do dia do culto sem ceia. Tenha isso em mente. Ele faz uma separação muito clara. Haviam coisas que ele louvava a igreja. Mas nisso aqui ele disse, eu não posso vos louvar nisso, não posso elogiar-vos, vocês erraram. Vocês estão brincando com coisa séria. Aí ele traz aqui algumas recomendações. Ele inicia dizendo, o que eu vou fazer não é da minha cabeça. Eu recebi do Senhor. E ele faz com temor e tremor. E ele dá um conselho no versículo de número 28, por conta da seriedade deste momento. Aí ele diz, examine-se. Pensa um pouco nisso. Sonda sua mente, seu coração. Chama o Espírito para sondar você. Para que ele prescrute pensamentos, sentimentos e verifique se tem alguma coisa errada. E se tiver alguma coisa errada, confesse. E participe. Não é para confessar, levantar e fazer que não viu o oficial passar com a ceia. Não é para examinar, perceber que há uma sujeira e fingir que está orando quando o oficial passar, ou aproveitar para ir no toalete. Ou ir para casa logo. Ou ir nem vir no dia da ceia. Vou lá não. Já me examinei. Não. Várias vezes eu me sentei na mesa para almoçar. Depois de sentado na mesa, a minha mãe dizia, olha a sua mão. Eu olhava a mão. Estava suja. Ela não dizia, levante, vá ao toalete, lave com sabão, seque, venha e coma. Ela só dizia isso. Olha a sua mão. Eu olhava a mão e levantava e ia lá lavar. Sempre que ela dizia, olha a mão, eu já ia para o banheiro. Nem olhava mais. Porque se ela dizia, olha a mão, está suja. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Está sujo? Faça como Davi. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu pensamento. Vê se há em mim algum caminho mau. Algum pensamento. Algum sentimento. Limpa. Lava. Porque o que eu vou fazer agora é de tamanha santidade. É anunciar o corpo e o sangue, a morte e ressurreição do nosso Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Coloquemos-nos em pé, por favor. O oficial vai servir você. Eu queria que você fosse agradecido ao serviço que ele presta, pela oportunidade que nos é dada de participar deste momento e de celebrar esse momento com gratidão. Quero convidar o presbítero Carlos Guedes, por gentileza, que apresente ao Senhor uma palavra de oração por nós. Bondoso Deus, na tua presença nós estamos aqui, Senhor, para participar dessa mesa, Senhor, e ela significa muito para nós. É verdade. Ela significa o corpo de Cristo Jesus. É verdade. Sacrificado naquele dia na cruz do Calvário pelos nossos pecados. É verdade. Perdoa-nos, Senhor. Por favor, Senhor. E nos ajude a andar nos teus caminhos. Aumenta a nossa fé no Senhor. Jesus. Que nós possamos sempre olhar para Jesus. E, ó Deus, então,
pelo amor de Jesus, pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas, estar caminhando firmes na nossa fé, testemunhando de Jesus por onde quer que formos. Amém. Tem misericórdia de Por nós, favor. Senhor. Rogamos ao Senhor, porque reconhecemos que dependemos do Teu poder em nós. E, ó Deus, da nossa disposição Em nome também de de Jesus. estar diante do Senhor, para, ó Deus, fazer a Tua vontade. E que o Teu nome seja honrado e glorificado nas nossas vidas. Jesus, Pai. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Me ajuda? Por favor. Tá bom? Muito obrigado. Deus os abençoe. Amém, meu irmão. Amém. Obrigado. E me mostrou um rio de águas vivas, brilhante como um cristal. E do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Obrigado. Obrigado, Josias. Muito obrigado. Deixa eu servir eles lá, por favor. Alguém foi esquecido? Ok. Rubens, o Senhor Jesus te abençoe. Obrigado. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos.
E tendo dado graças, partiu o pão e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Deus os abençoe. Amém. Amém. Muito obrigado, Jesus querido, pelo que o Senhor fez por mim. Como me perdoou. E escreveu o meu nome no livro da vida. E enviou o Espírito para morar comigo. Renova, Deus, pelo teu corpo, a minha aliança contigo. Eu sou grato. Muito grato. Muito grato. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O que nós iremos fazer é exatamente isso. Em memória dele. Iremos participar no nome dele. Em memória dele. Quero convidar o presbítero Eduardo, que por gentileza nos apresente ao Senhor. Não sei se esse aqui está bom. Em gratidão pelo que fez Jesus por nós e a eficácia do seu sangue. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra exposta nesta noite, onde podemos realmente sentir a direção do Senhor em nossas vidas. Nesse momento, Senhor, eu agradeço especialmente por esta reunião que temos em torno desta mesa, porque aqui lembramos o sacrifício de Cristo Jesus feito em nosso lugar na cruz do Calvário. Agradeço, Senhor, por este elemento que representa o sangue de Cristo que foi vertido por nós. E que o Senhor nos conserve sempre retos diante de Jesus. Possamos ter nossas vidas realmente espelhando o teu amor. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Por favor. Obrigado, Deman. Receba, agradeço o oficial e aguarde em mãos para participarmos juntos, tá bom? Por favor. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometestes. Eis que venho sem demora. E eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometestes. Eis que venho sem demora. E eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. Maranata, Maranata, ora vem.
Maranata, Maranata, ora vem. Alguém foi esquecido? Obrigado. Consegue imaginar a alegria de fazer isso um dia lá no céu? Jesus disse lá em Mateus, em Lucas 22, eu não comerei mais do fruto, nem beberei, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Aguarda a igreja chegar. Olha a expectativa. Não sei como é que vai ser. Se serão oficiais tão excelentes como esses aqui, que vão servir a gente lá. Ou se são anjos, mas que vai ter, Jesus disse, né? Vamos nos colocar em pé, por favor. Guedes, por gentileza. Este é o cálice da nova aliança, disse o Senhor Jesus. Sangue dele. Deus os abençoe e vos fortaleça sempre, meus irmãos. Deus vos abençoe. Amém. Que segurança, Deus querido. Que segurança. Que bênção, Senhor querido, que bênção. Obrigado pela vida de Jesus na nossa vida. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós. Obrigado. Que privilégio, que honra o Senhor nos concede. Com estes elementos, lembramos do Senhor e renovamos, ó Deus, no Senhor a nossa aliança. Obrigado por este momento. Santifica o teu povo, Senhor, e os abençoe. Em nome de Jesus, os use como instrumento para divulgar, não somente pela boca, mas pelo testemunho das insondáveis maravilhas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem sentar-se. A nossa gratidão aos irmãos do Palavra da Vida, a nossa oração pelo trabalho que vocês farão a partir de agora. Deus vos leve e vos use com poder e graça e nos abençoe grandemente. Obrigado pelos irmãos que vieram participar presencialmente. E os que o fizeram através da internet, nossa gratidão. Graças a Deus pelo pastor Barnett e a sua saúde. Graças a Deus. Graças a Deus pelo pastor Daniel e a sua saúde também. Graças a Deus pela saúde da Beth. Ela está melhor. O inchaço diminuiu. Graças a Deus. Graças a Deus pelo cuidado de vocês nas orações e no auxílio que prestam a gente. Entendeu? Primeira semana eu queimei a mão e furei os dedos em 3 ou foi 4 lugares para fazer comida.
Tá queimado. Cortei, acho que foi em 3 ou foi 4 lugares. Esse Bete é todo machucado. Aí de repente começou a chegar a comida. Marmita chegou. Gente, nunca dei tanto valor a isso. Como com prazer, que você não tem ideia disso. Eu digo assim, muito obrigado, Senhor, com satisfação por aquilo ali. Sem queimar, sem furar, sem cortar. Ontem uma família foi lá para casa fazer comida lá em casa. Que coisa boa. Eu quero agradecer esse carinho. Essa expressão de família. Isso é notável. Muito obrigado. Muito obrigado. E gente que se dispõe a nos acompanhar, muito obrigado. De todo o meu coração. Muito obrigado. Deus os abençoe por esse cuidado com a gente. Cuidado que tanto o pastor Vinícius como eu somos testemunhas. O pastor Vinícius também passou por momentos, né, delicados aí com a saúde. A chegada do Elias, que tira o tempo dele. Semana passada, por exemplo, ele veio pregar e não sabia onde estava o tablet. E eu fiquei apavorado. Fomos procurar, graças a Deus ele encontrou o tablet dele. Eu e o Renato estávamos procurando. Aí eu pensei comigo, isso é o Elias. Isso é o pensamento com o Elias. Graças a Deus. Vamos nos colocar em pé. Pastor Vinícius, vem cá, meu irmão. Pastor Vinícius vai orar e impetrar a bênção sobre nós. Por favor. Bondoso Deus, nós somos gratos a Ti por esse tempo de culto público. Como é bom adorar o Senhor junto com os nossos irmãos. É verdade. Como é doce a comunhão dos remidos do Senhor, ó Deus. De fato, o nosso coração se alegra em Tua presença. E o nosso coração é fortalecido junto com os nossos irmãos. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo nesta semana. Ó Senhor, que a palavra que ouvimos hoje esteja guardada no nosso coração. Que tenhamos uma terra boa para que essa palavra frutifique, ó Deus, na nossa vida. Para que o Teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração com gratidão. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos nós e com todos aqueles que amam o Senhor Jesus e aguardam a sua volta. Amém. 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 Sentai-vos, queridos.